E o versículo 6 que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Podem sentar adorando o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela recepção, pela salva de palmas. Agradeço a Deus por estar aqui como anjo desta igreja. Aleluia. Até o momento e o dia que o Senhor permitir. Eu estou aqui como Zacarias, irmão, quando foi prestar o seu sacrifício. Preocupado, sem querer entrar no santuário, porque entrar no santuário naquele tempo e hoje não é diferente, irmão, porque a responsabilidade é grande. Falar com Deus tão grande como este, um Deus tão maravilhoso. O que é que você precisa na sua vida? Eu preciso do Deus. Eu preciso de um Deus maravilhoso. Ele está aqui. Eu preciso de um Deus conselheiro. Ele está aqui. Eu preciso de um Deus Pai da eternidade. Ele está aqui. Eu preciso de um advogado. Ele está aqui. Ele é aquilo que você precisa. Ele está aqui. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. A gente meditou tanto, como eu falei, esses burros. Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. A sua igreja precisa de uma palavra para nós atravessar esta semana, este mês, este ano. Aquele pão que Elias se alimentou, que andou 40 dias e 40 noites. Aleluia. Mas que eu creio que Deus vai falar com cada um de nós e vamos sair daqui alimentado. Graças a Deus. Igreja, o que o Senhor me deu sobre esta noite, falando sobre Jesus, sobre a promessa de um Messias. Eu já encontrei pessoa que pensava que Jesus é de Maria para cá, que Jesus é de José para cá, mas Jesus não é de José para cá não, nem de Maria, nem de Ospiano, não. Jesus, ele é de eternidade, e eternidade, e eternidade, e eternidade. Glorificado é o nome do Senhor. A primeira menção dessa promessa, quase todo mundo sabe, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele viu que o homem tinha desobedecido, tinha quebrado a aliança, tinha se afastado de Deus. Deus imediatamente já projetou um plano para resgatar o homem, para libertar o homem e trazer de volta para Deus. Porque o homem se tornou inimigo. E nesse projeto ele falou: da semente da mulher nascerá um, e esse esmagará a cabeça da serpente. Glorificado é o nome do Senhor. Os anos foi passando, toda aquela trajetória, inocência, governo humano, patriarcal, e teve tempo da lei, e agora nós estamos na graça, desfrutando desta presença gloriosa. Quem já sentiu a presença do Senhor aí? Eu estou sentindo a presença do Senhor. Você está sentindo a presença do Senhor aqui naquela manifestação
que você vê aí, alguém pode até ignorar. Isto é a presença do Senhor. Aleluia. Isto é a presença do Senhor. Mas para isso, igreja, para isso, custou um preço. Custou um preço glorificado. Como eu falei que a primeira menção foi 3,15, quando chega em Êxodo capítulo 12, também aquele sangue que fazia expiação, aquele sangue que livrou os primogênitos da morte, apontava para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis até o Apocalipse. É por figura, é por palavra, de diversas formas, ela aponta para Jesus. Eu não vou entrar lá na história do Egito, mas em Gênesis 12, nós vimos ali, irmãos, o que aconteceu quando Deus enviou Moisés para libertar o povo. O coração do homem era duro, foi preciso vir 10 pragas, e a última praga agora era com sangue, porque tudo na Bíblia se resume com sangue, porque o sangue, irmão, não tem preço. O sangue não tem preço. E agora Deus fala para Moisés, fala para os filhos de Israel, para a congregação, que cada um tome um cordeiro imaculado, porque apontava para Jesus. O sangue, coloque numa bacia, e essa carne daquele cordeiro, vocês vão comer assada na brasa, vai comer pé, vai comer fressura, mas o sangue vai ser preciso passar nos umbrais da porta, porque à meia-noite vai passar o ano destruidor, e a casa, vendo o sangue, passarei por cima, e não haverá mortandade. Glorificado é o nome do Senhor. Apontava para Jesus, aquele que nós vamos participar nesta noite, simbolizando o sangue divino, simbolizando o sangue de Jesus, simbolizando o sangue de Jesus. Eu vou enviar à meia-noite o destruidor. Eu creio que os incrédulos até criticavam do vizinho que era hebreu. Eu creio que o povo criticava, assim como estão criticando hoje, nós falando que Jesus a qualquer momento vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, vem arrebatar o seu povo. Aquele povo também não deram crédito não, mas o povo pegou o seu cordeiro, guardou por 4 dias aproximadamente, comeram a carne assada na brasa naquela tarde, naquela boca de noite, e o sangue passou no braço da porta. Passaram com temor, tendo certeza, porque a palavra falava que toda a casa haveria de morrer, o primogênito haveria de morrer, mas a casa que tivesse sangue ia ter vida, ia ter alegria. Aleluia! Tem sangue de Jesus aí? Se tem sangue nos umbrais da porta do teu coração, glorifica ao Senhor, que vai haver alegria. Se tem sangue na porta do teu coração, alegra, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala, aquele que come da minha carne e do meu sangue, naquele dia eu atrairei. Parece que você está colocando imã na tua vida, para que quando os anos passar, te atrair e te levar aos ares, e entregar ao Filho de Deus. Glorificado é o nome do Senhor.
Aleluia, aleluia. Estava passando ali com temor. Senhor, livra meu filho primogênito. Senhor, não deixe o destruidor passar nesta casa. Não deixe o destruidor passar nesta casa. E passava com temor, porque ele apontava para Jesus. E se cumpriu. João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que perdoa. É o sangue de Jesus que livra. É o sangue de Jesus que salva. Diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não adianta, irmão, fazer sacrifício de touro. Porque hoje, se você perguntar aí, qual é o caminho para chegar ao céu? É ser bonzinho. Qual é o caminho para chegar ao céu? É não matar, é não roubar, é não fazer isso, é não fazer aquilo. Qual é o caminho do céu? Mas a palavra do Senhor fala em João 14, 6, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é por o meu intelecto, não é pelo meu pensamento, não é pela minha obra, é pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, o seu precioso sangue, porque existia uma dívida entre o homem e Deus. Não existia valor. Não existia valor. O apóstolo Paulo falou que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, diz que não adiantaria. Se eu fosse pagar com meu dinheiro, diz que meu recurso esgotaria. Por muito rico que fosse, meu recurso esgotaria. Mas uma gota de sangue no teu coração, aleluia, o sangue de Jesus, que purifica, apaga o mais vil pecado, ele transforma o mais vil pecador, porque o sangue de Jesus tem poder, glorificado é o nome do Senhor. Muitos hoje não valorizam esse símbolo. Muitos hoje não valorizam esse símbolo. Aleluia. Mas o crente salvo em Jesus valoriza. O crente salvo em Jesus, ele fala: eu sei em quem tenho crido, eu sei o que foi que o Senhor falou, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte em mim, nem eu dele. Glorificado é o nome do Senhor. E o próprio Jesus falou: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, porque nós não vamos comer mais Pedro, nós não vamos comer mais Tiago, nós não vamos comer mais João, até que ela se cumpra no reino dos céus. E esse dia está se aproximando, quando a igreja universal, quando o coreano, quando o brasileiro, quando os portugueses, quando toda a nação se ajuntar e cantar aquele coro celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Não haverá mais choro, como foi cantado. Morte e dor, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. E diz que é o próprio Jesus que vai nos servir. Aleluia. É o próprio Jesus que vai nos servir. Não aquele Jesus que já escreveu no capítulo 53. Aleluia. Não aquele Jesus que Isaías escreveu no capítulo 53. Mas o Jesus glorificado. Mas o Jesus glorificado. Aleluia, aleluia. Olha, irmão, o Jesus no capítulo 53, como que era? Quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejasse. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens,
homem de dores e experimentado dos trabalhos, e como a um de quem os homens escondiam o seu rosto e não fizeram dele caso algum. Este é o Jesus que Isaías escreveu, homem de dores. Diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para o que o desejasse. Se eu perguntasse qual foi o mais bonito da terra, uma vez eu falei, estou falando do Velho Testamento, no tempo de Jesus. No tempo de Jesus. No Velho Testamento. Aleluia. Diz que Absalão, irmão, diz que o homem era perfeito, viu? Absalão diz que o homem era preparado de tudo. E o povo esperava um Jesus como Absalão, montado num cavalo de guerra, preparado para lutar contra os adversários. Parece que ele não lia aqui Isaías 53. Diz que era desprezado e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejasse. Diz que era homem de dores. Aí você encontra uma pessoa aí que você não precisa nem perguntar quem é ele. Você fala, é homem de dores, é homem experimentado no trabalho, é homem honrado pelo seu caráter, mas sabe que é uma pessoa simples, E foi este Jesus que nasceu lá, se cumprindo mais uma promessa. E tu, Belém Efrata, cidade de Judá, de modo nenhum tu serás a pequena entre as cidades, entre as nações, porque de ti sairá o rei de Israel. De lá vai sair, é de Belém que vai nascer, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Deus não fez as coisas de qualquer jeito, não. Eu vou mandar meu filho lá, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Foi um projeto de muitos anos. Foi um projeto para ele vir morrer no meu lugar. Aleluia. Pagar o preço, tomar aquela cédula que era de acusação. O aniversário tinha uma cédula. Quero ver quem vai tomar essa cédula aqui. O Cícero não tem dinheiro e ele é meu. Precisava de uma pessoa que tomasse a forma de homem. Não podia vir um anjo. Tinha que ser um que tomasse a forma de homem e não pecasse. Estava essa questão entre Deus e o adversário. Tem que ser homem. Quem pegou foi o homem. Quem caiu foi o homem. Quem transgrediu foi o homem. Quem obedeceu foi o homem. Então tem que ser o homem que tem que pagar o preço. Não podia ser Miguel porque era anjo, não podia ser os querubins porque era anjo, não podia ser os serafins, não podia ser Gabriel, não podia ser o próprio Jesus descer como anjo. Aleluia. Mas para Deus diz que para Ele tudo é possível. Tu vai descer, meu filho, vai nascer de uma virgem, vai tomar forma de homem, vai trabalhar de carpinteiro, vai trabalhar com serrote, vai trabalhar com martelo, vai tomar forma de homem, vai cumprir toda a lei, mas você não vai pecar, porque é você que vai tomar aquela cena de acusação que tem entre Deus e o adversário, e assim se cumpriu. Glorificado é o nome do Senhor. Para que hoje eu e você tivesse direito de dar glórias a Deus, de dar aleluia a Deus, e de dizer: eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus me comprou, me lavou de todo pecado e me fez daquele vil pecador, daquele homem que não tinha caráter, daquele homem que estava caído na saleta, transformou
corpo do rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Este homem aqui, mas aquele que vai celebrar a Santa Ceia, não é homem de dores. Aquele que vai celebrar a Santa Ceia naquele grande dia, ele deu só uma aparência para Pedro, para Tiago e para João. Vocês querem me conhecer quem sou eu? Vem aqui, e levou ao monte. Aleluia, aleluia. Diz que quando chegou lá, as suas vestes ficou branca, resplandecente. E Pedro ficou todo assombrado, não sabia o que falar. Falou: ô Senhor, é bom nós fazer 3 cabanas, um para Moisés, outro para Elias e outro para ti. Aleluia. Ele mostrou a sua glória, o Jesus crucificado, o Jesus glorificado, o Jesus como ele há de ser. Aleluia. E a qualquer momento, a trombeta vai soar. A qualquer momento, a trombeta vai soar. E nós vamos ver como ele é, o veremos. Glorificado é o nome do Senhor. Como ele é, o veremos. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, que coisa linda, irmão. É o crente que tem certeza de vida eterna. É o crente que diz assim: eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui redimido. O Jesus já pagou o preço por mim. Glória a Deus. Jesus já pagou o preço. Mas só para o aniversário, irmão, é aquele que diz que ele acusa de dia e de noite. Ele acusa de dia e de noite. Ele é mentiroso desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Ele chegou para um dos servos do Senhor em sonho e mostrou toda a sua trajetória. Mostrou toda a sua trajetória. Dia tal você fez isso, dia tal você fez isso, dia tal você fez isso, dia tal você fez isso. E quando terminou, teve a sua coisa, não, está toda aqui a sua trajetória. Escreve aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Se alegra a igreja do Senhor, glorifica o Senhor, porque os nossos pecados já foi apagado na cruz do Calvário. Aleluia. Nossos pecados já foi apagado na cruz do Calvário. Aleluia. Como eu falei, a primeira menção foi em Gênesis 3,15. Quando chega em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aí o Senhor renova a sua aliança, a sua promessa. Quando chega em Zacarias 9,9, também ele renova a sua promessa. Olha o que fala em Zacarias aqui 9,9. Vou até ler para a nossa meditação. Aleluia. Eu nem vou mandar colocar ali, porque a minha visão está uma benção, né? Mas eu vou voltar, Jesus vai fazer a obra. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um filho de uma jumenta. Aleluia. Aqui está uma promessa, irmão. Aqui está uma promessa. Diz que pobre. E por que eles esperavam? Parece que eles não liam as profecias do Velho Testamento. Parece que eles não liam as profecias como ele era. Porque Isaías descreveu que era homem de dores. Isaías descreveu que diz que nenhuma beleza havia para que o desejasse.
Aqui está falando que ele era pobre. Virar tributado numa jumentinha. Pobre. E ele não lia. Parece que eles esperavam, diz que vinha de um príncipe, vinha de uma família real, vinha de uma família real. Mas só, irmão, que ele, como homem, ele sentia dor. Como homem, ele sentia canseira. Como homem, ele sentia dor, canseira. Mas como Deus, ele, vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia. Como homem, ele sentia fome. Como homem, ele sentia sede. Mas nós vimos ali na passagem da mulher samaritana, quando ele pede de beber, ele fala para aquela mulher: se tu soubesse quem fala contigo, tu me impedias de beber, e eu te daria água viva, algo que jorra para a vida eterna. Aleluia. E quem está bebendo desta água nesta noite não vai ter a sede. Quem está bebendo água nesta noite, ele não vai ter mais sede, porque esta água salta para a vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha mais. Tira a água. Olha, eu estou com esse canto aqui, é longe. Se eu pegar desta água, se o Senhor me der desta água, não precisa ouvir mais. Não precisa mais. Vai, chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Você está conversando com Deus, mulher. Você está conversando com o Filho de Deus. Olha, eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vou dizer, aonde é o lugar que se deve adorar? Eis que a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito e em verdade. Glorificado é o nome do Senhor. Você adora aqui na igreja, se adora na sua casa, se adora onde você estiver, porque diz que é uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. O próprio Jesus falou: eu e o Pai viemos aqui e faremos em ti morada. Se você tem o Pai, se você tem o Filho, se você tem o Espírito Santo, é motivo de você adorar, é motivo de você glorificar, é motivo de você exaltar no lugar que você estiver. Aleluia. No lugar que você estiver. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Este é o Jesus que pagou o preço. Diz que ele é de eternidade e eternidade. Diz que ele era aluno de Deus e era aquela delícia. Ele era aluno de Deus e era aquela delícia. Mas chegou o dia dele se encarnar, tomar forma de homem, como já lemos aqui. Homem de dores, experimentado no trabalho. Mas só, irmão, que tinha na sua vida. Diz que ele era justo, era santo, ele cumpriu a lei, ele pagou o preço para que hoje eu e você pudesse cantar: livre estou, graças a Deus, livre do pecado, livre é da condenação eterna, livre da condenação eterna, porque ele pagou o preço. Glorificado é o nome do Senhor. O tempo foi se passando, o tempo foi se cumprindo, o tempo foi se cumprindo. O adversário preparou o meio, mas o próprio Jesus falou assim: não, eles não vão me matar, eu vou me entregar, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida pela igreja, eu dou a minha vida pela igreja. Foi preciso levar ele ao Calvário como malfeitor, como já foi falado nesta noite.
que todo aquele que morria no madeiro se tornava maldito. A própria palavra fala: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Era o castigo máximo por Roma, né? O castigo máximo por Roma. Irmãos, pega a pessoa viva, pregar os braços numa cruz, pregar os pés, cavar um buraco. Será que eles iam colocar com jeito? Chegou aquela madeira naquele buraco. Ainda colocaram uma crítica. Este é rei dos judeus. Irmãos, foi dia de treva. Agora o que eu vejo, o que eu fico a observar, que diz que perto da hora nona, o sol não suportou ver o seu Criador naquela situação. A natureza não suportou ver o seu Criador naquela situação. As estrelas não suportou. O sol recuou. Toda a natureza recuou. E toda a natureza procurou lugar para se esconder. Porque é o meu Senhor. Foi Ele que me criou. E agora está naquela situação. O próprio Pai escondeu o rosto por alguns minutos ou segundos. Não suportou ver o seu filho. A ponto de Jesus, que teve todo o tempo de comunhão com o Pai. De eternidade e eternidade teve comunhão com o Pai. E quando ele viu que o Pai escondeu o rosto, ele clamou: Pai meu, por que me desamparaste? A natureza se escondeu o rosto, como eu já falei. E hoje muitos corações vê a palavra, lê a palavra, medita na palavra, sabe que este é o caminho, mas não se decide. Eu vou servir a este Jesus, porque a qualquer momento as profecias têm se cumprido. Ela se cumpriu em Gênesis, a semente da mulher. Ela se cumpriu em Êxodo, o Cordeiro Pascual. Ela se cumpriu em Levítico. Ela se cumpriu em Número, ela se cumpriu em Deuteronômio, ela se cumpriu em Josué, ela se cumpriu em Juízes, e ela vem se cumprindo, e agora falta se cumprir aquele grande dia que nós aguardamos. Aleluia. O arrebatamento da igreja. Aleluia. Falta se cumprir. E você que ainda não tem essa convicção, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não confessou que é um pecador, a Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não será condenado. Não tem arrumei. Quem crê e for batizado será salvo, quem não será condenado. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então permaneça a igreja fiel, servindo ao Senhor. Curte que curtar, porque grande é o galardão. Curte que curtar, porque grande é a recompensa. Glorificado é o nome do Senhor. Curte que curtar, porque este dia está próximo, está breve. Ou você vai, ou nós vamos por via caixão, ou nós vamos por via arrebatamento da igreja. Mas diz que ninguém desta lei podia se libertar. Hoje temos acesso ao céu, porque Jesus pagou o preço. Porque Ele pagou o preço. Ninguém desta lei pode se libertar. Mas graças a Deus, aquela sentença que era contra mim, aquela sentença que era contra você, aquela sentença que era contra o ser humano, ele diz aqui o texto,
que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Hoje você tem Pai, hoje nós temos Pai, mas diz a palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje nós temos paz, mas Ele pagou o preço. Hoje nós temos paz, mas Ele sofreu. Hoje nós temos paz, mas foi, irmão, horas cruéis. Alguém só fala do momento da cruz, mas desde quando pegaram Ele no Getsemane, ali foi sofrimento, foi esbofeteado, foi escarnecido, até o momento em que Ele chegou e falou: Pai, está tudo consumado, eu já pagou o preço, agora depende de mim e de você. Agora depende de mim e de você, para que você tenha o direito de participar deste corpo, deste cálice, deste pão, até aquele grande dia, quando o Senhor há de nos servir. Então, você não serve a qualquer um, você serve a um Jesus maravilhoso, você serve a um Deus forte, você serve ao Pai da eternidade, você serve ao Príncipe da paz, aquele que pode fazer todas as coisas por você, aquele que depois que chegou, que foi recitado, disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eita, coisa linda! Todo o poder. O que é que você precisa? Você serve ao Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Glorificado é o nome do Senhor. Todos conhecem. Ele principiou os seus sinais quando uma família estava para passar a maior vergonha da época. Quando uma família estava para passar a maior vergonha da época, Ele transformou a água em vinho. Os judeus, não crendo que ele era o Messias, ele chegou o momento em que foi convidado, que uma menina tinha acabado de falecer. Tinha acabado de falecer. E quando ele chegou lá, ele, com seu poder, ressuscitou a menina, entregou para sua mãe. Mas os judeus têm uma cultura de dizer: não, até 3 dias pode voltar. A menina deu um desmaio, agora fica falando que ele ressuscitou. A menina deu um desmaio, que ele ressuscitou. Aí lá na cidade de Naim, veio um inteiro, já estava morto, já tinha confirmado que o jovem estava morto mesmo. Chegou a chamar a mãe: não chore. Mas quantas e quantas vezes aquela mãe já tinha ouvido aquela palavra? Quantas e quantas vezes aquela mãe já tinha ouvido aquela mensagem? A mensagem humana é uma coisa, mas a mensagem do Deus poderoso é outra. Ela tinha ouvido aquela mensagem muitas vezes. Diz que ele tocou no esquife e entregou aquele jovem vivo para a glória do nome de Jesus e virou aquela mãe daquela tamanha aflição. A conversa continua na cidade, mas nós temos certeza que até 3 dias, isso não é milagre. Tem muitos aí nessa incredulidade, dizendo que isso não é credulidade, não é o poder de Deus, que você acredite, que você não acredite. Isto é o poder de Deus, é a presença de Deus, é o Deus trabalhando, é o Deus falando, é o Deus ressuscitando, é o Deus mostrando o seu poder e as suas maravilhas. Aleluia. Não, mas o jovem tinha acabado de morrer, estava levando para o cemitério. Aleluia. Agora eu vou mostrar o meu poder por completo. Incrédulo tem que baixar a cabeça
e tem que comer, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando o Lázaro, que todos conhecem a história, quando as irmãs mandaram chamar ele demorou ainda 3 dias, ele demorou 4 dias, e quando chega lá, agora as irmãs, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele não teria morrido, teu irmão há de ressuscitar, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia! Você não sabe com quem está falando. Você está falando com o dono da vida. Glorificado é o nome do Senhor. Está falando com o dono da vida. Você serve ao dono da vida. Você serve ao Rei do Rei e Senhor do Senhor. Aonde o céu. Os judeus, ele vai lá para chorar com ele. Vai lá para chorar. Ver com quanto ele vai. Mas tão somente ele mandou que removesse a pedra. Aleluia! E quando remove a pedra, diz que ele levanta as mãos ao céu e agradece e chama pelo nome. Lázaro, sai para fora. Glorificado é o nome do Senhor. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Eu ressuscito com 1 minuto de morto. Eu ressuscito com 1 hora. Eu ressuscito com 3 dias. Eu ressuscito com 4. Eu tenho todo o poder. Glorificado é o nome do Senhor, porque Ele é o Senhor e para Ele todas as coisas são possíveis. O que é? Qual é o seu problema? Entrega nas mãos dele esta noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja adorado. Louve ao Senhor com as palmas, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E você segue ao Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e vamos para a nossa Santa Ceia e sair daqui alimentado. Deus que abençoe cada um, Deus que abençoe nossos visitantes, aquele que for membro de uma igreja e estiver em perfeita comunhão